Olá, eu sou o professor Arnaldo e eu quero falar com vocês sobre um cara que escreveu um dos grandes, um dos maiores best-sellers do mundo. E é lógico, eu li esse best-seller e incrivelmente interessante o assunto. E tem um detalhe, é um livro que requer muito esforço de leitura. E por isso eu vou te dar umas dicas. Eu brinco muito com as pessoas que para ler os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Stephen Richards Covey, que é o Stephen R. Covey, é preciso ter, primeiro, muita vontade de ler o livro. Ele é um livro interessantíssimo, então é preciso que você tenha essa vontade. E é preciso que você aprenda a lê-lo em algumas etapas. Eu imagino que, assim, pelo menos em umas 3 etapas. 3 etapas que eu digo 3 vezes. Ler uma primeira vez, ler uma segunda vez e ler o livro uma terceira vez. Aí realmente isso vai fazer a mensagem dele, o aprendizado que ele te traz, vai fazer muito sentido de uma maneira geral. E eu vou passar aqui para você uma ideia ampla, uma ideia talvez um pouco superficial até, em alguns momentos aprofunda um pouco, em outros não, até para o vídeo ficar de um tamanho que dê para você acompanhar até o final, porque eu vou falar dos 7 hábitos, eu vou falar aqui também sobre a formação do hábito e eu vou falar sobre o equilíbrio PCP. E aí fique comigo, porque nós vamos começar agora. A questão é como que se forma um hábito? O que é um hábito? O hábito, ele é formado com a interseção, com a junção de 3 comportamentos, de 3 ações. Primeira coisa, um dos itens que você precisa para formar um hábito, e esse item, na verdade, você precisa para sobreviver, né? É o conhecimento. Ou seja, é preciso que você conheça. Então, vou citando alguns exemplos. Se você quer criar o hábito de andar de bicicleta, primeiro é preciso que você saiba, que você aprenda, que alguém te ensine, que você tenha o conhecimento de como andar de bicicleta. É preciso que você tenha a informação para essa informação se transformar em conhecimento, para que você comece a adquirir, comece a formalizar esse seu hábito. Então, conhecimento. Habilidade. Habilidade é um dos 3 itens, é o segundo item aqui, onde você vai desenvolver a prática do seu conhecimento. Ou seja, você conhece, você sabe que existe bicicleta, você conhece, você está tentando aprender, está ali em cima, já pedalou e tal, só que você quer criar um hábito forte. Esse hábito ele vai ser criado com o desenvolvimento da sua habilidade em pedalar. E aí isso serve para qualquer coisa. Por exemplo, vou voltar aqui no conhecimento e falar de outro tema. Você quer criar o hábito de cozinhar. Então você quer criar esse hábito para cozinhar para sua família todo final de semana. Ou seja, vamos supor que você vai fazer um churrasco. Você precisa conhecer de técnicas, conhecer de carne, conhecer do corte, conhecer da fibra, você precisa conhecer. O conhecimento, ele vai se aprimorando, ele vai se aprofundando, ele vai se sedimentando a partir do momento que você começa a desenvolver a habilidade. A habilidade é prática, é você efetivamente praticar o tempo todo. E aí você já tem 2 dos aspectos que embasam o hábito, o desenvolvimento de um hábito. Aí tem um terceiro aspecto, que é o aspecto mais importante. É o aspecto que é o único que depois de adquirir um hábito, é o único que você pode mudar, que é o desejo, é o querer, é a forma de você sair do lugar, é quando você quer. Então, se você tem o desejo, se você tem o querer de andar de bicicleta, você vai em busca de conhecimento,
e você vai em busca de tempo para desenvolver a habilidade. Ou seja, você primeiro precisa ter o desejo, que foi o último que eu falei. Segundo, você precisa buscar conhecimento para desenvolver a sua habilidade. Quando você conquista esses três, você efetivamente tem um hábito. E aí, voltando na questão da bicicleta, depois eu falo do churrasco. Dependendo da hora, né, que você está assistindo esse vídeo, falar de churrasco aqui é quase judiação, né? Mas tudo bem. Bicicleta, você quer pedalar. Então você quer, ou seja, você quer criar o hábito do pedal, criar o hábito de sair pedalando por aí, passeando a trabalho, sei lá, o que for. Mas você quer pedalar. Para isso você precisa conhecer as técnicas de equilíbrio, de pedal, conhecer a parte de segurança, enfim, e desenvolver o hábito. Ou seja, você começa a praticar. E aí você pratica, e aí você criou um hábito. Legal? Sobre o churrasco, você quer fazer churrasco, você quer cozinhar para sua família todo final de semana. Então é simples, você vai atrás de conhecimento e você vai atrás de criar a habilidade. E criar a habilidade em fazer churrasco, experimentar churrasco, degustar churrasco, é uma habilidade para quem é carnívoro, né? É extremamente simples, né? Aliás, estou te dando uma dica legal aí de um hobby que pode realmente ser muito prazeroso e realmente é muito social, estimula muito relacionamentos, né? Porque você junta a turma para fazer um grande churrasco. Só precisa atualmente é que cada um traga um pouco de carne, né? Mas beleza. Voltando na questão do hábito do querer, que é o mais importante, agora eu quero falar sobre um hábito negativo. E aí, pode ser que você que esteja me ouvindo tenha o hábito do fumo. O hábito do fumo. Por que eu gosto de falar do hábito do fumo? Porque as pessoas colocam a responsabilidade do não conseguir parar de fumar em coisas externas. Só que eu não estou aqui exatamente para criar caso com ninguém que fume, né? Mas eu quero só identificar a questão do hábito. Se é um hábito, então é porque tem fortalecida essas três bases, né? As três bases foram fortalecidas para que a pessoa criasse esse hábito. E aí, vamos entender o processo do parar de fumar. Se você tem o conhecimento e a partir do momento que você adquire o conhecimento, é possível deletar o conhecimento do cérebro? Você concorda comigo que não é possível, não existe forma de deletar conhecimento do cérebro? Você pode deletar o conhecimento do computador, da sua CPU. A informação, aliás, que está lá não é um conhecimento. O que está lá é a informação. Informação você deletou. Mas o conhecimento, a partir do momento que a pessoa conhece, a partir do momento que a pessoa começa a desenvolver a habilidade, é impossível deletar aquilo. Então, quando eu falei que o querer é exatamente o aspecto a base mais importante da criação do hábito, é porque eu posso eliminar um hábito quando eu deixar de querer praticar aquele hábito. Ou seja, eu tenho o hábito de andar de bicicleta porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho habilidade, porque eu tenho querer. Mas eu consigo esquecer que existe bicicleta no mundo? Eu consigo esquecer o que eu aprendi sobre bicicleta? Eu desenvolvi uma habilidade, eu consigo jogar aquilo fora, pôr aquilo num guarda-roupa e esconder aquela habilidade? Não. Eu consigo deixar de querer andar de bicicleta? Sim. É a única coisa que você pode mudar é o querer. Então você criou o hábito de andar de bicicleta, você tem o conhecimento da bicicleta, e você passa a não querer mais andar de bicicleta. É uma decisão sua. Você tomou uma decisão de não andar de bicicleta e aí você consegue alterar esse hábito. Quanto ao churrasco, você vai lá, aprendeu a fazer o churrasco, você criou a habilidade do churrasco, sabe fazer um churrasco como ninguém, só que realmente você agora não quer mais fazer o churrasco. Então você consegue eliminar esse hábito da sua vida? Consegue. Exclusivamente mudando o querer. A única forma de mudar um hábito é parar de querer que esse hábito, de mudar ou de apagar, de cancelar um hábito da sua vida, é você parar
de querer fazer, praticar aquele hábito. A habilidade fica guardada e o conhecimento fica guardado. Provavelmente você voltou, vamos supor que você que está me ouvindo já tenha voltado a andar de bicicleta depois de 1 ano, 2 anos parado, depois de 10 anos que parou. Fala, nossa, eu nem sei mais andar de bicicleta. Sabe, eu nem tenho mais aquela habilidade. É lógico, a mesma não, nem evoluiu, mas você tem uma habilidade reservada, uma habilidade que você construiu. Basta que você queira andar de bicicleta para retomar o hábito de andar de bicicleta. Agora, voltando no fumante, eu acho que o recado já ficou dado, né? Mas posso aqui só complementar. O que faz um fumante efetivamente conseguir mudar de hábito, parar de fumar? A única coisa que faz é efetivamente ele querer parar de fumar. Então, só para fechar a questão do hábito, por quê? Essa questão do hábito é a abertura para a gente falar sobre a questão dos 7 hábitos. Para eu conhecer os 7 hábitos, eu preciso que você, para a gente conhecer, para a gente conversar sobre os 7 hábitos, eu preciso que você entenda que só fará sentido na sua vida um hábito qualquer que você queira produzir a partir do momento que você efetivamente queira construir aquele hábito. A partir do momento que você desenvolva o conhecimento sobre aquele hábito e principalmente a partir do querer, você busque a habilidade, ou seja, você pratique aquele hábito. Então, o conhecimento é o que fazer e o porquê fazer. O que fazer para andar de bicicleta? Por que eu quero andar de bicicleta? É o propósito, né? É o conhecimento. Quando eu penso na habilidade, é o como fazer, é o desenvolvimento do fazer. Como você vai fazer, já que você conhece o que fazer, já que você sabe o porquê que quer fazer, e aí você tem o querer fazer. Então, o hábito é embasado nesses três pilares, nesses 3 aspectos. E aí, para a gente pensar um pouquinho mais, eu quero que você avalie a questão do equilíbrio PCP. O que é o equilíbrio PCP? É o equilíbrio entre a produtividade e a capacidade de produzir. Isso está muito bem destrinchado no livro Os 7 Hábitos do Stephen Covey, porque é realmente aquilo que vai te dar base na sustentação da aplicabilidade desses 7 hábitos. E aí você pode aplicá-los, são 7 hábitos, se você aplicar todos, você realmente se torna uma pessoa de altíssima eficácia. Se você aplica um de cada vez, ou uns depois outros, já está ótimo porque você está se desenvolvendo na aplicação desses 7 hábitos. E aí os 7 hábitos têm tudo a ver com programação neurolinguística, porque é uma forma de você reprogramar o seu processo mental, os seus hábitos e, por exemplo, quantas vezes, isso é muito comum, eu já vi pessoas procurarem a PNL para parar de fumar, porque quer mudar um hábito, quer realmente mudar um hábito, mas o querer ainda é insuficiente. Então ele precisa reprogramar o cérebro efetivamente para conseguir parar de fumar. E alguns outros vícios também, né? Enfim, mas parar de fumar é o mais comum e fica mais simplesinho. Então vamos pensar no equilíbrio PCP, que é o equilíbrio entre produzir e a capacidade de produzir. É o equilíbrio entre o produto e a capacidade de produzir aquele produto. Legal? E aí, para isso, eu vou te contar uma historinha rápida, que é uma historinha muito antiga. Eu tenho certeza que você conhece a historinha. E essa historinha te dá toda a ideia, a contextualização. Quando eu conto essa historinha, não preciso explicar mais o PCP. E aí eu vou te contar a historinha. Se você quiser, anota aí no seu celular, no seu bloco de notas, no seu computador, anota num papel aí do lado, pega uma caneta, anota o nome da historinha. Porque depois eu quero que você leia essa historinha, procure essa historinha de novo, para que você entenda cada vez mais o equilíbrio PCP. E aí você pode ouvir de novo o vídeo para escutar a historinha de novo. Nós estamos aqui em quase 14 minutos de vídeo, então você volta lá depois para o 14 que você vai achar a historinha aí para você escutá-la de novo e entender cada vez mais
o equilíbrio PCP. E provavelmente tem um vídeo meu sobre essa historinha rolando aí no Instagram ou em algum outro canal. A historinha é a galinha dos ovos de ouro. Sabia que você já tinha ouvido falar nessa historinha. O que é a galinha dos ovos de ouro? Num dado momento da sua vida, um fazendeiro foi fazer a coleta de ovos pela manhã e ele saiu em busca dos ovos e de repente ele pegando ali os ovos, ele às vezes até expulsava as galinhas dos ninhos, né, para pegar os ovos do dia anterior. E aí, aliás, eu acho que a coleta de ovos é feita à tarde, né? Eu tô aqui, fiquei doido aqui se a galinha dormir em cima do ovo, já enrolou. A coleta do ovo é feita à tarde. Aí vai lá de tarde ele, na penumbrinha, antes da galinha dormir, ele vai lá e busca os ovos todos e tal, beleza. Num dado dia, num determinado dia, sai ele para fazer essa coleta de ovos e ele encontra um ovo dourado. E ele fica doido com aquilo, mas não é possível, um ovo dourado? O que será isso? E aí ele pegou pesado, né? Maciço danado. E aí ele foi para casa, pegou aquele ovo e levou, mostrou para a esposa. Falou assim, gente, você entende? O que é isso? Ela, nossa, bem, está parecendo um ovo de ouro. Ele falou, mas não pode ser, gente, um ovo de ouro? Está parecendo um ovo de ouro. O ovo de ouro é o produto. Legal? O ovo de ouro é o produto, é a produtividade. Aquele ovo de ouro, para ele, é o produto, é o resultado. Legal. Aí ele foi dormir com aquilo encafifado, pôs o ovo de ouro numa gaveta, porque ele falou, vou guardar isso diferente aqui, né? Foi lá e pôs o ovo de ouro numa gaveta. Isso é por minha conta, tá? Que ele pôs no ovo da gaveta é por minha conta. Aí, no dia seguinte, se desesperou, né? Ficou lá esperando a galinha cantar. E ficou vigiando o galinheiro. A hora que a galinha cantou, ele correu pro galinheiro, foi lá e pegou de novo outro ovo de ouro, bonito danado, né? E ele pegou maciço aquilo, pesado, legal. Foi e mostrou para a esposa dele, falou assim, gente, essa galinha tá botando ovo pesado agora, o ovo de ouro de novo. Aí ele ficou com aquela dúvida se era ouro, se não era ouro, o que era, parará. Legal, o que eles fizeram? Resolveram levar um dos ovos de ouro para um ourives avaliar. Lá vai ele, pôs aquele ovo de ouro no embornal e foi embora para a cidade para poder fazer a avaliação do ovo. Chegou o ourives, olhou e falou, cara, ovo pesado, pesou lá, deu sei lá quantos gramas. Ficou bom, ele falou, é ouro mesmo, isso vale uma fortuna esse ovo de ouro. Aí o fazendeiro já foi direto, falou, cara, onde que eu consigo vender esse ouro? Foi no banco, foi aqui ali e conseguiu vender o ouro. Já voltou para casa, aliás ele vendeu o ovo de ouro, já voltou para casa cheio da nota, cheio da bufunfa, super feliz. Pegou o outro ovo de ouro, voltou na cidade, no outro dia ele foi lá, pegou a galinha, esperou a galinha botar, a galinha botou, ele foi lá, pegou o ovo, foi para a cidade, foi vendendo o ouro, vendendo o ovo de ouro dele. Aí aquilo foi melhorando, a fazenda melhorou, comprou trator, comprou um monte de coisa, melhorou, pôs antena de televisão, naquela época não tinha nem antena de televisão. E aí ele fez uma melhora geral na fazenda. E o interessante é que aquilo subiu na cabeça dele. Aquela grana subiu na cabeça dele e ele falou, cara, o que eu faço? Essa galinha tá cheia de ovos de ouro. E aí ele conversando com a esposa, falou, nossa, a gente vai ter que ficar esperando todo dia ela botar um ovo. Mas, meu, esperar de novo, para esperar ela botar de novo o ovo só amanhã, agora, o outro, eu tô precisando de dinheiro, a gente precisa disso, precisa daquilo, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo. E aí ele foi lá e tomou uma decisão, sem falar com a esposa dele, porque eu tenho certeza que ela não ia deixar ele fazer isso. Ele foi lá e tomou uma decisão, ele falou assim, eu preciso ver quantos ovos de ouro essa galinha tem. E ele pegou a galinha, e ele abriu a galinha. E quando ele abriu a galinha, ele simplesmente não viu, não achou nenhum ovo de ouro. E aí
eu preciso te contar o resto? Ou seja, a galinha morta, ele não teve mais ovos de ouro. E aí ele quebrou a capacidade de produção. Ele quebrou o equilíbrio PCP. Ele quebrou a harmonia que existia entre ter o produto, entre ter a produtividade, que é o P, e a capacidade da galinha botar o ovo todos os dias. Ou seja, ele matou a galinha dos ovos de ouro. E eu te pergunto, quantas vezes você eventualmente matou a galinha dos ovos de ouro na sua vida? Quantas vezes, eventualmente, talvez sem saber, ou sem prestar atenção, ou sem planejamento disso, você tenha eliminado o equilíbrio PCP, acabado com o equilíbrio entre a produtividade e a capacidade de produzir. Vou te dar um exemplo básico. Você eventualmente quebrou a sua vassoura em casa, sua casa, ou quebrou o rodo. O que significa isso? Significa que você quebrou o equilíbrio PCP. Qual é o produto da vassoura? A limpeza. Quem que faz a limpeza? É alguém usando uma ferramenta que é a vassoura. Quando eu quebro a vassoura, eu mato a galinha dos ovos de ouro. Aí o que eu preciso fazer? Comprar uma outra vassoura. Porque acabou o meu equilíbrio PCP. E eu preciso manter o equilíbrio PCP. Tem jeito desse cara, desse fazendeiro, encontrar outra galinha dos ovos de ouro? Não tem jeito. Ele não pode sair por aí comprar outra galinha dos ovos de ouro. A vassoura ainda dá. Posso comprar outra, mas a galinha dos ovos de ouro, ele não compra outra. Então você precisa analisar que tem equilíbrio PCP que você reestabelece e tem equilíbrios PCP que você perdeu, acabou. Se a pessoa matar a galinha dos ovos de ouro, acabou a confiança, acabou o processo de produtividade, acabou a capacidade de produzir. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Eu tenho um parceiro, um amigo, que várias vezes eu dei treinamento ou palestras em nome da empresa dele. Ele me convidava e falava assim para mim: Arnaldo, eu quero te levar, eu tenho essa demanda, eu quero te levar para fazer essa palestra, mas você é colaborador da minha empresa. É lógico que o cliente é dele. Eu só tive acesso àquele cliente porque ele me conduziu, ele me indicou até aquele cliente, mas como sendo uma pessoa dele. E aí ele deixou isso claro algumas vezes, mas sem ficar exatamente muito claro. E aí eu usei o exemplo da galinha dos ovos de ouro. E aí fica até desagradável, né? Mas eu falei para ele, meu amigo, não vou falar o nome dele, nem a empresa, nada, mas assim, meu amigo, você é a minha galinha dos ovos de ouro. Então fica até chato às vezes perguntar, né? Quem aqui é a galinha dos ovos de ouro e tal? Ele ainda é, nós somos parceiros ainda, ele é uma galinha dos ovos de ouro que eu tenho. Eu manter a confiança dele, eu manter a produtividade a partir de tudo que ele me convida, faz com que eu alimente o equilíbrio PCP. Ou seja, eu passo a ter a oportunidade de atingir mercados que eu não atingiria com as minhas palestras, com os meus cursos, no caso presenciais, por causa de confiança, que ele tenha confiança. Então eu mantenho a galinha dos ovos de ouro viva para que eu colha ovo todos os dias. Então eu mantenho a confiança estabelecida para que efetivamente eu consiga continuar produzindo. Ou seja, toda vez que ele me convida para fazer uma palestra, para fazer um curso, para dar um treinamento, eu mantenho a ética, a responsabilidade de, se a pessoa me procura, se a pessoa me contacta, peço para a pessoa me contactar, me procurar por intermédio dele, porque a empresa dele é uma das minhas galinhas dos ovos de ouro. Então eu mantenho o equilíbrio PCP estável e eu vou continuar produzindo. Se a pessoa quer parar de produzir, o que ela faz? Mata a galinha dos ovos de ouro.
Então, só para registrar o entendimento do processo. Como que se forma um hábito? O hábito se forma através da união, da interseção de 3 itens, que é o conhecimento, a habilidade e o querer. E quando eu quero, eu mantenho o equilíbrio PCP. E é aí que esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, faz com que você pense. Os 7 hábitos é uma forma de você manter o equilíbrio PCP, de você manter viva a sua galinha dos ovos de ouro. Mantenha viva a sua galinha dos ovos de ouro. É ela que vai trazer para você a produtividade constante. Vamos entrar na área de relacionamento. Quantas vezes o camarada que saiu de casa, que fez alguma besteira e a esposa pôs a malinha dele no carro e falou: meu amiguinho, vai embora porque aqui agora acabou o equilíbrio PCP. Você matou a confiança. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes um colaborador fica reclamando de salário, reclama de salário, e aí ele é demitido ou ele pede para sair e ele acaba com a galinha dos ovos de ouro dele. Ah, Arnaldo, mas ele arrumou um emprego melhor. Beleza, ótimo. Aí ele está procurando uma galinha dos ovos de ouro melhor. Perfeito. Mas e quando ele sai por cabeça dura, quando ele sai porque não quer se adaptar ou não se adaptou à cultura organizacional da empresa, aí ele mata a galinha dos ovos de ouro e aí ele sai e ele fica com seguro-desemprego por 5 meses, 4 meses, 3 meses, e aí ele fica perdido. Fala: e agora? O que eu faço? O mercado não está me assimilando, eu não consigo outra colocação. E aí eu matei, o cara matou a galinha dos ovos de ouro. Provavelmente, e com muita segurança, você já vivenciou algumas dessas percepções. E aí eu quero que você olhe para si e se pergunte: você já matou alguma vez a galinha dos ovos de ouro? Então pense nisso, avalie isso, porque falar dos 7 hábitos agora vai fazer todo sentido. Porque os 7 hábitos, eles estão embasados na sustentabilidade de efetivamente você conseguir manter o equilíbrio PCP. O equilíbrio entre a produtividade, entre ter o produto e a sua capacidade de produção. Só um último exemplo. Um dia desses, um colaborador de uma empresa onde eu dou consultoria, ele me perguntou, esse colaborador me perguntou assim, falou assim: Arnaldo, eu quero sair daqui. Estou muito insatisfeito com o salário, não estou feliz, eu quero sair daqui. Eu falei: cara, então sai agora. Ele falou: mas se ou eu saio ou eu peço aumento. Eu falei: cara, então vai agora. Você tem firmeza mesmo? Você tem segurança que você sai daqui e arruma outro emprego ganhando a mesma coisa que você está aqui ou mais? Porque se você tem essa segurança, vai lá agora na mesa do gerente e, cara, fala para dar ultimato. Fala: meu, tô fora. Ou você aumenta meu salário ou me manda embora. Vê o que ele vai te sugerir. Agora, corra o risco dele te mandar embora. E se ele te mandar embora, você vai arrumar em quanto tempo outro emprego? E em quanto tempo você vai estar ganhando o mesmo que você ganha aqui? Enfim, depois de mais uns 5, 10 minutos de bate-papo, ele deixou a ideia de lado. Ele falou: não, vou estar lá até hoje. Não, vou pensar nisso melhor. Por quê? Eu mostrei para ele que ele tem hoje um equilíbrio PCP. Isso existe para ele, esse equilíbrio. E aí, se ele simplesmente matasse a galinha dos ovos de ouro, ele ia ficar um tempo sem esse produto, sem a produtividade. E aí até ele conseguir, enfim, você já entendeu a situação, até ele conseguir um novo emprego ganhando a mesma coisa que está ali, ele ia levar 1 ano, 1 ano e meio. Ou seja, às vezes é melhor eu melhorar alguma coisa, eu mudar alguns hábitos meus para que eu mantenha o equilíbrio PCP. Agora, se eu já tenho, lógico, uma galinha dos ovos de ouro melhor do que essa, botando o ovo maior do que essa, eu mato mesmo essa e vou em busca da outra. Isso é evolução, é crescimento. E aí, isso quem constrói é você. Haha! Como? Primeiro hábito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Stephen Richards Covey é: seja proativo. Eu tenho certeza que você sabe o que é ser proativo.
E aí eu quero dar contar uma historinha, nem é uma historinha, mas dar um exemplo do reativo. O reativo é aquele cara, aquela pessoa, que eu brinco muito com esse conteúdo, que o reativo, a gente encontra um monte de gente reativa. E aí quando é presencial eu até faço um exercício de como é a pessoa reativa. Pessoa reativa é aquela que você tem que empurrar todo dia. Todo dia você vai lá e empurra ela para fazer alguma coisa. Ou puxa ela para fazer alguma coisa. É aquela pessoa que só sai do lugar se tiver um estímulo externo muito grande. Esse é o reativo. E o reativo é exatamente o oposto do proativo. O proativo é aquele cara que eu acredito muito que você seja. E se ainda não é, vai passar a ser. Porque você agora sabe como forma o hábito. Você sabe sobre o equilíbrio PCP. Você sabe tudo agora. Você vai se tornar uma pessoa proativa. O proativo é aquele que toma a iniciativa de executar alguma coisa desde que ele perceba que precisa ser executada e que ele descubra que ele tem autonomia para execução. Ou seja, o proativo é aquele que definitivamente toma a iniciativa. Aí eu gosto muito de falar do Garfield, para entender que proatividade e iniciativa tem uma diferençazinha, porque a proatividade requer ação, requer atitude. E o Garfield, lembra do Garfield? Conhece o Garfield? Às vezes a equipe põe aqui a carinha do Garfield para você lembrar quem é o Garfield. O Garfield é aquele gatinho preguiçoso que morre de preguiça de trabalhar, e é exatamente esse processo. Ele, toda vez que ele tá doido e com vontade de trabalhar, que isso quase nunca acontece, quando ele tá com aquela vontade de trabalhar, ele toma uma iniciativa. Qual é a iniciativa que o Garfield toma? De deitar num cantinho e esperar a vontade de trabalhar passar. Ou seja, ele é um gato de iniciativa. Concorda? Ele deita num cantinho e vai... Aliás, gato é assim. Eu espero que a Melissa não seja tão assim, mas todo gato... Tô brincando aqui com a Melissa, tá? Todo gato tem essa coisa da preguiça, né? O Garfield é uma simbologia dos gatos aí, diferente de cachorro, que tem uma simbologia muito grande na proatividade. Mas, pensando aqui no Garfield, ele toma iniciativa? Toma. Ele fica quietinho? Ele toma a iniciativa de ficar quietinho e esperar a vontade passar. Se o Garfield fosse proativo, aí é si mesmo, tá? Porque ele não vai ser proativo. Mas se fosse proativo, qual seria a atitude do Garfield? Proativo significa que ele, quando tivesse aquela vontade doida de trabalhar, ele ia sair desesperadamente procurando alguma coisa para fazer, procurando uma atividade, procurando algo para se tornar produtivo. E aí eu te pergunto, você é proativo? Uma forma de descobrir se um jovem é proativo. Aí se você é pai, se você é mãe, você pode ir lá e pesquisar seu filho. Quantas vezes por mês você precisa pedir para o seu filho arrumar a cama em que ele dorme? Ele é proativo ou ele é Garfield? Avalie se o seu filho é proativo ou se ele é Garfield. Qual é o sonho de toda mãe, de todo pai? É um filho proativo. Quantas vezes você precisa pedir para o seu filho sentar e estudar? Cara, se o seu filho senta e estuda sozinho é porque ele é proativo, ele sabe do equilíbrio PCP, ele tem os objetivos, ele está criando o hábito de atingir resultados sozinho, ele está estudando sozinho. Ou seja, ele está agindo de forma proativa. Quantas vezes você estava lá, sei lá, furando uma parede da sua casa para pendurar um quadro e o seu filho chegou e pegou o martelo para você, ou pegou o quadro e ficou te esperando para te entregar sem que você pedisse? Isso é proatividade. Isso é a pessoa pensar um pouquinho antes daquilo que precisa ser feito, enxergar que precisa ser feito algo, entender que ela tem autonomia para tomar aquela atitude e ela vai lá e faz. Então eu dei alguns exemplos de casa, né? Alguns exemplos familiares. Na empresa, de novo, o sonho de todo empresário é ter pelo menos 50%, nem vou falar todo mundo, porque aí é sonho mesmo, é sonho longínquo, mas tenha uma equipe com 50% de crachás
proativos. Que mágico que será quando você conseguir contratar 50% da sua equipe com o perfil proativo. Isso é sonho e pode se tornar realidade, desde que você construa isso nas pessoas. Você precisa interferir. Aí vem a comunicação, vem PNL, vem um monte de coisa, vem o empowerment, vem o detalhamento do processo de comunicação, conhecer melhor as pessoas, colocar a pessoa no lugar certo. Porque também tem isso, a pessoa proativa é porque necessariamente ela está fazendo aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela gosta de fazer. E aí o proativo, eu digo muito pro proativo o seguinte: você já faz o que você ama? Pode ser que não. Pode ser que o proativo ele esteja usando o amor por aquilo que faz para melhorar, para aumentar o seu equilíbrio PCP, para mudar de galinha dos ovos de ouro. O proativo ele está sempre em evolução, ele está sempre crescendo. E aí eu quero te contar uma coisa. Eu já devo ter treinado, eu fiz essas contas um tempo atrás e essas contas já mudaram um pouco, mas vou considerar a mesma continha que eu fiz um tempo atrás. Eu já devo ter treinado em média 3.000 pessoas presencialmente. Deu mais aí por causa de faculdade e MBA, mas vamos pensar em treinamentos corporativos. Eu já interferi na vida de 3.000 pessoas. Em quase todos os lugares onde eu fui, eu fiz essa pergunta. Falei sobre proatividade e fiz essa pergunta. Tem alguém que é reativo em sala? Levanta a mão. Ninguém até hoje levantou a mão. Ou seja, eu não sei como é, eu imagino que a pessoa reativa seja daquele jeito que eu contei, porque eu não conheço ninguém reativo. Você só conhece pessoas proativas. Se você chegar na sua casa, explicar o que é ser proativo e pedir para os seus filhos levantarem a mão quem não é proativo, eles vão achar que são. Todos eles vão achar que são. Todo Garfield acha que é proativo. Então assim, avalie isso e pense, a sua equipe está realmente proativa? Você está conseguindo tirar da sua equipe iniciativa em fazer? Quando a pessoa passa e vê que uma vassoura, vê que um pincel atômico está jogado no chão, uma coisa muito legal é você jogar um clips na frente da pessoa, quando ela tiver, você sabe que ali vai passar alguém, você deixa um clips jogado lá. O clips é pequenininho, aparentemente barato e é uma ferramenta do dia a dia, que você tem que comprar caixinhas e caixinhas de clips por mês e esses clips somem. Alguns vão para o lixo, outros a pessoa fica brincando, entortando e tal, joga no lixo. E aquele cara que, quando vê um clips no chão, ele pega o clips e guarda, esse cara tem muita chance de ser proativo. Pode ser que ele não seja totalmente, mas tem grande chance dele ser proativo. Legal? Esse é o primeiro hábito, anota aí. Primeiro hábito, seja proativo. Segundo hábito das pessoas altamente eficazes, de Stephen R. Covey, comece com um objetivo em mente. O que é começar com um objetivo em mente, Arnaldo? É você acordar e saber o que vai fazer. É você ter um planejamento. É você entender que o que te move é você ter objetivos. É você ter metas mensuráveis, metas que sejam específicas, metas que você realmente consiga atingi-las num determinado prazo. Elas precisam ser temporais. Ou seja, depois eu vou falar um pouquinho sobre metas SMART. Ou não nesse vídeo, em outro vídeo eu vou falar sobre metas SMART. Começar com um objetivo em mente significa que você sai de casa sabendo aonde você vai. E aí tem uma piadinha, que é uma piadinha leve, tá? Uma piadinha legal, uma piadinha corporativa. Entrou um rapaz, uma pessoa num prédio e entrou no elevador. O elevador, antigamente, essa piada é antiga, lógico, né? Eu ia contar uma piada antiga porque eu não conheço piada nova. E ainda mais corporativa, piada nova não é muito da minha praia. Piada antiga tem mais sentido. Ele entrou no prédio e do prédio ele foi pro elevador e no elevador tinha um ascensorista. Por isso que eu tô falando que a piada é antiga, porque ainda tinha um ascensorista. Ascensorista é o piloto do elevador, né? Que hoje em dia não usa mais ter piloto no elevador. Mas tinha lá o ascensorista que ficava arrastando aquela porta sanfonada, que ficava mexendo naquela alavanca, pondo no andar certo. Aí o ascensorista perguntou para
o rapaz, a pessoa que entrou no elevador, falou, qual andar o senhor quer ir? Ele vira para o ascensorista e fala assim, amigão, como eu estou no prédio errado, qualquer andar serve. Talvez você não tenha rido dessa piada, realmente é uma piada sem graça, mas é uma piada, porque não é uma verdade, né? Foi desenvolvido, criado para mostrar que eu só sei para onde eu vou, eu só sei como eu vou quando eu começo com o objetivo em mente. Aliás, essa piada é por minha conta, tá? Não tá no livro, essa piada é por minha conta. Quando você começa com o objetivo em mente, você sabe em que prédio que você vai entrar e você sabe o andar que você quer ir. Quando você tem um objetivo em mente, você sai de casa sabendo o caminho que você vai seguir para atingir o seu objetivo. Se o seu caminho de casa para o escritório, você sabe que você quer ir para o escritório, você sabe que você quer ir para a empresa, você tem um objetivo em mente. Legal? E esse objetivo faz com que você trace uma rota que seja adequada. Agora, é óbvio que é preciso que você mude de rota quando for preciso. É preciso que você tenha essa flexibilidade de mudar de rota. Por quê? Às vezes a pessoa é tão objetivo, tão traçado, tão bitolado ali, tão fixo, que só sabe um caminho para chegar. Então é importante que você tenha objetivos em mente e você tenha formas de atingir os seus objetivos de maneira que sejam flexível, que te dê flexibilidade. Por quê? Pedra no caminho, todo mundo encontra, pedra no caminho é uma coisa absolutamente comum de acontecer e transtornos, obstáculos no seu dia a dia para atingir os seus objetivos, eles são constantes. O detalhe é que você tem o seu objetivo e o foco no seu objetivo em mente faz com que você o atinja, faz com que você procure recursos, faz com que você haja como a água. Você já deve ter percebido a ação da água, como a água se movimenta. Ou seja, qual é o objetivo da água? É descer. E ela tem esse objetivo, ela vai para o mar. Esse é o objetivo da água, principalmente se eu falo da água do rio, né? Falando da água do rio. O objetivo do rio é ir para o mar. Joga uma pedra enorme, um obstáculo enorme no rio. O que a água vai fazer? Ela dá a volta e vai continuar atrás do objetivo dela. Por quê? A água nasceu com o objetivo em mente, é o objetivo da gravidade. A lei da gravidade, ela vai descer e ela vai para o mar, custe o que custar. Ela vai transpor ou rodear esse obstáculo. Ou seja, comece com o objetivo em mente, é o segundo hábito, e esse segundo hábito faz com que você realmente atinja os seus objetivos. Porque além de ter um objetivo em mente, você é proativo. E aí, com o objetivo em mente, com planejamento, com uma ferramenta que chama 5W2H, por exemplo, que você pode definir todos os seus objetivos ali e trazer esses objetivos para uma realidade constante, para o seu dia a dia. Por exemplo, você tem um objetivo em mente, vou chutar aqui uma outra coisa, de emagrecer. Você quer emagrecer 10 quilos. Então, pega uma foto de você quando era magrinho e põe lá em frente à geladeira para você lembrar do seu objetivo todo dia. Ou então pega aquela calça que você não quer mais, ou a calça que você quer, né, usar, e aquela calça 38, 36, que você quer usar aquela calça 36, é lógico que eu estou falando aqui muito mais para um público feminino, né? Porque calça 36, raramente você vê um homem dentro de uma calça 36. Mas uma calça, você quer usar aquela calça 36, então pendura uma foto dela ou prega ela na porta da sua geladeira para você manter o seu objetivo em mente. Ou seja, mais uma vez eu estou usando o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes para te dar uma ferramenta de PNL que é a reprogramação. Você traça um objetivo, você vai atrás dele quando você enxerga ele todos os dias. Ou seja, seja proativo e mantenha o seu objetivo em mente, constantemente. Ou seja, terceiro hábito, primeiro o mais importante, prioridade. Tem uma coisa muito básica de prioridade que eu gosto de contar, que é a ação do corpo de bombeiro. Você já deve ter percebido que recentemente, de uns anos para cá, o corpo de bombeiro parou de ser só quem apaga incêndio. Percebeu?
o corpo de bombeiro vai na escola dar orientação contra incêndio, contra acidentes. O corpo de bombeiro vai na comunidade mostrar para a comunidade como que é melhor ela se proteger, principalmente quando a gente vê o âmbito escolar. A polícia militar, ela parou de ser só perseguidora de bandido ou detentora de bandido. Ela agora vai para as escolas ensinar como é não ter vício. Ou seja, quando eu penso no primeiro mais importante, eu preciso pensar em 2 itens sérios, que é o que é urgente e o que é importante. Gente, apagar um incêndio é urgente. Não tem mais tempo, acabou o tempo, já está pegando fogo. Agora, ensinar uma criança que usar a tomada adequadamente, ela vai se proteger de um possível incêndio, ela vai perdi a palavra, mas ela vai evitar um possível incêndio, isso é importante. Agora, o que o Corpo de Bombeiro fazia, que era só apagar incêndio, isso era só urgente. Agora, eles estão atuando em cima do que é importante. Importante é informar as pessoas, é ter prioridade. Então eu dei esse exemplo para ficar muito claro para você o que é ter em mente o que é mais importante. Outro item que eu gosto muito de exemplificar sobre essa questão do que é urgente e do que é importante. Se você já, e assim mesmo, tá? Se você já andou de avião, você deve ter assistido ou naquela televisãozinha, ou pessoalmente o comissário lá na frente, indicando como que faz para quando cair a máscara, tá? E põe a máscara, e cai, ele estica a máscarazinha lá e põe. Aí eu tô pensando agora em você, mãe. Você, mãe, estava lá assistindo essa explanação, essa orientação sobre o que é mais importante e o que é prioritário. E aí você deve ter ficado confusa. Por quê? Para a mãe, o que acontece para a mãe? Para a mãe, quem é a pessoa mais importante da vida dela? É o filho. Pergunta isso para 100% das mães e 100% das mães vai responder. Quem é a pessoa mais importante para você? É o filho. E aí, quando ela voa a primeira vez com o filho, ela leva isso vai por água abaixo. Por quê? Porque o comissário, a comissária, a aeromoça, quando fala do ar, da máscarazinha que cai, caso a cabine se despressurize, o que é para a mãe fazer? Primeiro a mãe põe nela. Porque isso é mais importante. É importante que ela esteja viva para cuidar do filho. Porque se ela põe primeiro no filho e ela desmaia, acabou. Aí tem que alguém cuidar do filho. Porque ela está desmaiada. Né? Quem é mais importante na sua vida? Mãe, é você. Mãe, é você. Porque você precisa estar bem para cuidar do filho. Que é a segunda pessoa mais importante da sua vida. Legal? Então, primeiro, o mais importante. Ou seja, primeiro, mantenha-se oxigenado. Para depois cuidar do seu filho. Primeiro, cuide de informar as pessoas como se prevenir do incêndio, como se prevenir as drogas, como se prevenir de acidente, para depois você realmente entender que se aconteceu, aí já é urgente. Se aconteceu o incêndio, se aconteceu o acidente, se aconteceu o uso das drogas, aí fica isso importante, fica urgente. E aí é preciso agir de forma urgente. Ou seja, quando você mantém o foco no primeiro, o mais importante, é interessante que você realmente pense, você está com o objetivo em mente e está agindo de forma proativa. Aí no universo corporativo, quem é mais importante? Já aconteceu algumas vezes, eu nas minhas andanças, nos meus treinamentos, na minha vida corporativa, indo dar treinamento nas empresas e eu perceber que, por exemplo, quando você chega numa empresa, numa loja e quer ser atendido e o atendente, o vendedor, está contando o estoque. Ele está ali contando o estoque, resolvendo uma coisa no sistema, ou fazendo uma avaliação interna, ou dando um retorno para o gerente de alguma coisa, e ele faz o cliente esperar para que ele finalize aquela ação. Uma coisa muito comum é no caixa do banco, ou no caixa da lotérica. Você chega no caixa para ser atendido e o que eles fazem? Primeiro acaba de contar as moedinhas, primeiro acaba de contar o dinheiro,
para fechar o caixa, que é uma ação interna, e que se eu já estou ali na frente, eles deveriam ter bloqueado aquele caixa, mas se eu já estou ali na frente, eu, como cliente, deveria ser a prioridade, ou seja, o mais importante. Por quê? Quem que gera trabalho burocrático para a empresa? O cliente. Se a empresa não quer ter trabalho burocrático, ela fecha as portas, porque ela não precisa de cliente, porque é o cliente que gera todo o trabalho burocrático interno, é o cliente que gera todo o financeiro da empresa, é o cliente que gera toda a operação de logística da empresa, é o cliente que gera todo o processo de vendas, de construção, de produção da empresa. Ou seja, quem é a prioridade da empresa? É o cliente. Então quem é o mais importante? Primeiro, o mais importante é quem? É o cliente. Legal? Então, se você está agindo, indicando e entendendo que o cliente é realmente o mais importante, agora falando do lado corporativo, e que você tem um objetivo mensal, que é esse cliente que vai te trazer resultados mensais, você age com proatividade. Esses são os 3 primeiros hábitos dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. 4º hábito das pessoas altamente eficazes. Pense em ganha-ganha. Os dois precisam ganhar. As duas partes da negociação precisam ganhar. Você e a esposa, os dois precisam ganhar. Você e seu filho, os dois precisam ganhar. O seu filho e o seu filho, os irmãos, os dois precisam ganhar. Seus colaboradores, os dois precisam ganhar. Cliente e empresa, os dois precisam ganhar. As duas partes da negociação. Sempre tem duas partes da negociação. Se você está sozinho, tem duas partes da negociação, cérebro direito, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, entrando em conflito, querendo fazer que alguma coisa aconteça. Isso é porque existe o processo ganha-ganha, perde-ganha, ganha-perde, perde-perde e ganha-se a qualquer custo. Ou seja, quando você for ler o livro, eu quero primeiro que você foque, tem lá todos esses, tá? É o perde-ganha, o ganha-ganha, o ganha-perde, e o perde-perde e o ganha a qualquer custo. São 5 itens que tem lá no livro, mas eu quero que você se atenha na primeira leitura ao ganha-ganha. O que é o ganha-ganha? É você dar um desconto para o seu cliente para que ele se interesse pelo seu produto. É você dar um bônus para o seu cliente para que ele entenda que o seu produto tem qualidade. É você mostrar a durabilidade, dar a percepção de valor para o cliente para que ele entenda que ele está ganhando levando o seu produto. E aí quando você entende que você está entregando algo que é de valor para ele, para o seu cliente, realmente você está aplicando ganha-ganha. Está fazendo com que o seu cliente entenda o processo ganha-ganha. Às vezes, eu vou falar do perde-ganha. O perde-ganha é eu perco, você ganha. Às vezes é interessante você perder uma vez, você agir. Eu, por exemplo, em algumas consultorias, é muito comum a minha primeira hora de consultoria ser gratuita. Por quê? Eu quero entender, eu estou no perde-ganha. Por quê? Eu estou investindo um tempo para eu entender o que acontece. E aí, a partir desse momento, eu já entro no processo de ganha-ganha, porque eu conheço a pessoa, eu conheço a necessidade da pessoa e eu vou tentar agir e entregar para elas ferramentas que eu realmente consiga fazer com que ela atinja um determinado resultado. Aí eu entro no processo ganha-ganha. Mas o perde-ganha foi consciente, foi proativo, foi porque eu estou dando prioridade para o mais importante, é porque eu tenho um objetivo em mente. Ou seja, eu estou aplicando os 7 hábitos dentro de uma reprogramação mental. Então pense no ganha-ganha e, aliás, pense e haja no ganha-ganha. Lá no livro está só pense, mas eu preciso que você haja no ganha-ganha. Agir no ganha-ganha, deixar isso aparente, a pessoa precisa entender, ela precisa perceber que você está fazendo isso num processo ganha-ganha. Legal? O ganha-ganha. O ganha-ganha numa outra contextualização. Você quer ir ao cinema e a sua esposa ou seu marido quer ir jantar. E como que é o processo de negociação? O ganha-ganha é o seguinte: você hoje quer cinema e o parceiro quer, ou a parceira quer o jantar. Se for possível, faça os dois. Saia, vá para o cinema, ou depois vá ao jantar, ou vice-versa. É um ganha-ganha.
Se não dá certo, se não dá tempo de fazer tudo hoje, então marca com ela, combina hoje, eu faço o que você, aí é o perde-ganha, né? Eu faço o que você quer. Aí é bom que você seja generoso, simpático, educado, ou generosa, simpática e educado, e dê a prioridade à outra pessoa. E aí você perde hoje, mas com o objetivo em mente de já negociar o ganha-ganha depois, porque os dois terão feito aquilo que queria. Os dois assistiram o filme e os dois foram jantar. Esse é o processo ganha-ganha. Negociação. As duas partes precisam ter a percepção do equilíbrio PCP para os dois lados. Eu tenho o produto e eu tenho a capacidade de produzir e os dois chegam a um consenso de utilizar essa produtividade e terem a dinâmica ou explorar ou receber o processo de capacidade de produção. Legal? Combinado? Quatro hábitos até agora. Seja proativo. Legal? Comece com um objetivo em mente. Primeiro, o mais importante, e pense em ganha-ganha. Tá claro para você que os 4, na verdade os 7 juntos, fazem parte de uma engrenagem de relacionamento? E aí você vai entender melhor agora com o 5º hábito, que é o primeiro compreenda para depois ser compreendido. Isso é anatômico, inclusive. Por que anatômico, Arnaldo? Primeiro compreender para depois ser compreendido? Porque quando compreender, quando a sua ação é compreender, significa que você está ouvindo e olhando. Você está compreendendo. Você está recebendo informação. São os 2 canais na verdade, pelos 3 canais, né, canais de comunicação. Falhou aqui. Os 3 canais de comunicação. Você recebe o universo pelas percepções, pelas sensações. Você está vendo o que acontece, você está ouvindo o que acontece. E aí, só depois de ter compreendido, de ter primeiro compreendido, é que você vai se fazer compreender. Só aí que você vai falar, só aí que você vai explanar a sua ideia, só aí que você vai agir em função do outro. O detalhe importante desse primeiro compreender é o seguinte: tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida. Quantas vezes você estava ouvindo a argumentação de alguém, seja seu filho, seja seu pai, seja sua esposa, seja seu chefe, seja seu coordenado, seu colaborador, seja o professor, seja o seu aluno, quantas vezes você, ouvindo uma argumentação, te deu vontade de começar a falar antes da frase chegar ao final? Quantas vezes você começou, não teve só vontade não, quantas vezes você começou a falar antes de chegar ao final do que você estava ouvindo? E quantas vezes você errou? Porque tem vezes que erra, tem vezes que dá certo, mas é sorte. Mas tem vezes que erra. É muito comum a pessoa começar com uma explanação e deixar o foco da mensagem final para o finalzinho. E aí quando a pessoa toma a ação de primeiro querer ser compreendida para depois compreender, ela pode errar. E o que você agora, a partir de hoje, olha a hora e o dia, guarda aí a hora e o dia, a partir de hoje você vai conseguir, e aí eu estou usando uma linguagem hipnótica, eu tenho certeza, isso é ferramenta da PNL, e eu estou te contando para você saber, né, que é. Eu tenho certeza que você vai conseguir treinar a partir da próxima conversa, o próximo diálogo que você tiver com alguém, principalmente se você tiver com alguém que seja tecnicamente subordinado, ou seja, tecnicamente por quê? Filho a gente pensa que é subordinado, né? Empregado a gente pensa que é subordinado, trata como subordinado. Então, aluno a gente trata como subordinado. Então, eu quero que você pense, se a próxima conversa que você vai ter, eu tenho certeza que você vai conseguir ouvi-la até o final. Seu cliente, ouça até o final. Seu filho, ouça até o final. Sua esposa, mais do que ninguém, todo mundo, mais do que todo mundo, ouça até o final. Se for o seu marido, não sei se compensa, mas tô brincando, tá? Mas ouça até o final. Ou seja, ouça até o final. E só depois crie a sua argumentação e entregue
a resposta para essa pessoa. Combinado? Então, o quinto hábito. Primeiro compreenda, para depois compreender. Desculpa, para depois se fazer compreender. Ou seja, primeiro ouça para depois falar, primeiro enxergue para depois falar, primeiro entenda as duas partes, entenda o outro lado para depois tomar uma decisão. Se você é líder e vai tomar uma decisão de um conflito entre duas pessoas, ouça as duas partes, ouça os dois lados para você tomar uma decisão. Ou seja, primeiro compreenda para depois se fazer compreendido. Ficou claro? Eu consegui te deixar com a mensagem na mão e eu gosto de recapitular. Para você, primeiro compreender, para você começar a agir de forma a ouvir, a entender o que chega em você, para só depois explanar a sua ideia ou sua decisão, significa que você é proativo, porque você está efetivamente fazendo isso, você está se movimentando para fazer isso. Eu tenho certeza que a partir desse momento você passa a ter um objetivo em mente, que é ouvir as pessoas. Você sabe que o mais importante é efetivamente entender o que as pessoas precisam ou querem te trazer. Isso faz com que você esteja naturalmente agindo no processo ganha-ganha e por isso você conseguiu primeiro compreender para depois ser compreendido. Ou seja, a conexão do uso, da aplicação, da incorporação do seu engajamento nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e faltam 2. O sexto hábito é crie sinergia. Minha amiga, meu amigo, quando você faz tudo isso, quando você inicia com proatividade, quando você sabe que você tem um objetivo, quando você pensa no ganha-ganha, quando você prioriza as coisas que precisam ser priorizadas, quando você realmente ouve as pessoas, o que você está criando? Você está criando uma energia positiva em função da produtividade, em função da solução. E isso é sinergia. Sinergia é quando você consegue envolver pessoas, fazer com que pessoas acompanhem o seu pensar, fazer com que pessoas percebam que você tem algo a oferecer. Você cria sinergia quando, por exemplo, você consegue segurar a atenção de todos os seus alunos em sala de aula. Você cria sinergia quando você consegue elaborar um raciocínio, um pensamento, um objetivo, onde todos estão se envolvendo com aquilo. Quando que um político consegue entender a sinergia dele? Quando ele consegue envolver uma comunidade. Quando que o professor consegue entender de sinergia, criar, quando ele entende que os alunos são importantes, quando ele envolve os alunos naquele projeto de aula. Ai, me arrumo. Vou tomar nesse aqui mesmo. Ai, é que esse copo aqui eu não queria tomar. É o copo do meu filho, da minha filha. Depois ela põe-se em cinza e a gente nem vê a cor do copo. É porque é grande, eu queria tomar muito suco. E você consegue sinergia quando você consegue reter a atenção das pessoas, quando você consegue fazer com que as pessoas entendam e se engajem no seu objetivo. Um líder, ele consegue sinergia quando ele vê todos os setores da empresa funcionando de forma harmônica, de forma a ser efetivamente produtivo. Isso é criar sinergia. E o último instrumento, eu até arrepio, você não deve estar vendo daí, mas eu arrepio de pensar no último hábito, que é o afine o instrumento. Eu acho até que falei o último instrumento, né? O último hábito é afinar o instrumento. Eu, na minha adolescência, eu tive alguns amigos que gostavam muito de tocar violão. E eu lembro sempre do Noé Ribeiro. Esse cara foi meu amigo durante grande parte da adolescência. E ele tocava muito bem violão. E eu saía muito com ele para fazer serenata. A gente fazia serenata nos grupos de jovens, fazia serenata para os pais, fazia serenata para as mães, fazia serenata para as namoradas, para os namorados. Fazia serenata para os namorados dos outros, né? Das meninas. Fazia serenata para um monte de gente. E estava sempre fazendo serenata.
Pra vocês terem uma ideia, um dia nós saímos da escola, estava no 3º ano do 2º grau, nós saímos da escola, pegamos um ônibus, rodamos 370 quilômetros, fomos para Belo Horizonte para fazer uma serenata. Chegamos lá 4 horas da manhã para fazer uma serenata para uma amiga nossa que tinha mudado para Belo Horizonte. Ou seja, a gente gostava de fazer serenata. E por que eu estou contando isso? Porque toda santa serenata, ele pegava o violãozinho antes de começar a tocar e afinava o violão. Ele afinava o instrumento. Por quê? Porque a cada etapa é importante que você afine o instrumento. Você está aqui agora assistindo esse vídeo, você está afinando o instrumento. Por isso que eu me arrepio quando eu penso nisso, porque você está criando, você está desenvolvendo uma nova cultura, você está desenvolvendo novos hábitos. Aliás, nós estamos falando de hábitos. Então, afinar um instrumento precisa ser a maior ferramenta a ser utilizada para desenvolver hábitos. Se você entendeu que você foi pouco proativo, afine o instrumento, pense como ser mais proativo. Afine o instrumento para realmente ter os seus objetivos em mente. Refaça cursos, reassista vídeos, releia livros. Por isso que eu falei do livro 7 Hábitos, que é preciso ler no mínimo 3 vezes, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Por quê? É uma forma de você efetivamente afinar o instrumento e fazer com que você saiba e consiga efetivamente aplicar uma ferramenta. Afinar o instrumento é você passar no posto de gasolina e encher o tanque do seu carro. É você de vez em quando fazer o balanceamento, o alinhamento do seu carro. É você calibrar os pneus, é você colocar água no radiador, é você trocar a bateria. Afinar o instrumento é você pagar a fatura da sua internet, por exemplo. É você ter energia em casa, isso ou no trabalho ou na empresa. Afinar o instrumento é você colocar o seu colaborador para uma reciclagem naquele equipamento que você comprou que ele ainda não sabe usar 100%. Afinar um instrumento é você dar um treinamento para a sua equipe de vendas. Afinar um instrumento é você colocar a sua equipe para assistir esse vídeo. Colocar os seus líderes para assistir esse vídeo. Colocar os seus filhos para assistir esse vídeo. Isso é afinar o instrumento. Afinar o instrumento é a ferramenta mais constante no universo. Assim como foi dito, a única coisa que nunca muda no universo é a mudança. E ela precisa acontecer. E quando tem mudança, é porque teve instrumento sendo afinado. E eu fico aqui com vocês. Gente, depois desse bate-papo lindo, eu amei falar sobre isso. Adoro dar aula sobre os 7 hábitos das pessoas eficazes. Eu quero depois bolar um super vídeo, um super conteúdo, aprofundando mais. Mas eu espero que você tenha saído desse vídeo com uma ferramenta ou com 7 ferramentas lindas na sua cabeça, pensando principalmente no equilíbrio PCP. Você tem um hábito e você precisa manter o equilíbrio PCP. Mantenha a sua galinha dos ovos de ouro produzindo ovos de ouro. Lógico que se você tem uma galinha melhor, mude para essa galinha dos ovos de ouro que seja mais produtiva, mas mantenha viva a sua galinha dos ovos de ouro. Mantenha viva a sua parceria, mantenha vivo o seu cérebro produzindo, o seu cérebro se reprogramando, se reestruturando, e a cada pensamento você consegue enxergar novas oportunidades. E eu sou o professor Arnaldo e eu adorei muito estar aqui com você. São mais de 1 hora juntos. Parabéns para você que ficou aqui afinando o instrumento. Estamos juntos nessa. Eu quero muito que você curta esse vídeo, dá um joinha aí, põe uma notificação caso você ainda não tenha colocado a notificação para você ser lembrado de que tem afinação de instrumento no seu YouTube, principalmente quando eu lançar mais vídeos. Toda semana nós estamos lançando vídeos. E para continuar a afinação do instrumento, siga-me lá no Facebook, no Instagram, que nós vamos manter muito conteúdo, muita forma de se comunicar. E coloque aí no vídeo, caso você queira fazer alguma pergunta para que eu participe dessa afinação de instrumento, coloque aí os seus comentários, coloque suas dúvidas, que eu vou te responder pessoalmente. Um grande, forte, fraterno abraço. Eu sou o professor Arnaldo e eu te encontro no nosso próximo vídeo.